Ela é muito popular e é conhecida como a categoria mais conservadora dos investimentos. Como a gente viu no vídeo passado, existem vários perfis de investimento, vários perfis de risco, e o perfil mais conservador costuma concentrar todos os seus investimentos, ou pelo menos a maioria deles, nessa classe de ativos. Além disso, muita gente chama ela de perda fixa e fala que a danada não serve para nada. Mas será que é isso mesmo? Nesse vídeo a gente vai aprender exatamente o que é a renda fixa e como ela funciona. Logo depois da vinheta. Fala aí, meus amigos, Badu Vieira aqui para mais um vídeo do Valor em Ação, e se você quiser receber um e-book completo sobre renda fixa, deixa seu e-mail aqui nos comentários que eu vou mandar esse e-book para você gratuitamente. Além de muito conhecimento sobre renda fixa, também tem muito conhecimento sobre economia para investidores nesse e-book. É realmente um conteúdo muito valioso e você só precisa deixar seu e-mail aqui embaixo que eu vou mandar para você gratuitamente. De graça, até injeção na testa, até caipirinha de hidroxicloroquina para você prevenir contra o coronavírus. Então deixa o e-mail aqui embaixo que eu vou mandar para você gratuitamente. E para acompanhar os bastidores aqui do canal, me segue lá no Instagram, @BaduVieira. Existe investimento de renda fixa de todo tipo, e não é que você já sabe qual que vai ser exatamente o seu retorno, mas pelo menos você já sabe de antemão como é que a sua rentabilidade vai funcionar. Mas o que é renda fixa exatamente? Renda fixa é sempre uma dívida. Coloca isso na sua cabeça que vai ficar muito mais fácil para você entender. Renda fixa é sempre uma dívida, sempre vai estabelecer uma relação de empréstimo. Só que a maioria dos brasileiros costuma ter uma relação com o empréstimo sempre do lado do tomador, do lado que paga juros. Mas você, como investidor, vai emprestar o seu dinheiro para alguma instituição e em troca disso você vai receber alguma remuneração, receber juros por isso. É simples desse jeito. Ou seja, nessa relação aqui você passa a ser o credor e recebe juros pelo empréstimo que você está fazendo. Então o que vai acontecer quando você fizer um investimento de renda fixa é que você vai estar emprestando seu dinheiro para o governo, para um banco ou para alguma empresa. O seu objetivo ao fazer um investimento de renda fixa deve ser conseguir o maior pagamento de juros para o seu dinheiro, levando em consideração o objetivo dos seus investimentos e também o risco que você está disposto a correr. E tapa na cara desse povo que fala que renda fixa não tem risco. A gente sabe muito bem aí que temos o risco de crédito, o risco de mercado e também o risco de liquidez. E eu não sei se você sabe, mas a gente tem aí uma infinidade de opções de investimento de renda fixa, principalmente se você investe por uma corretora. Do lado do governo, a gente tem o programa do Tesouro Direto, no qual você vai comprar títulos da dívida pública. Você vai estar financiando a dívida pública do nosso país. E dentro do próprio Tesouro Direto, a gente tem várias opções de investimento que você vê na íntegra nesse vídeo aqui. É só clicar no card. E quando a gente fala de bancos, a gente também tem uma diversidade de produtos, os LCIs, LCAs, CDBs. No caso, na atualidade aí, os mais famosos, os que a gente costuma mais ouvir hoje em dia, são os CDBs, Certificados de Depósito Bancário. E emprestar dinheiro para o banco não é novidade na sua vida não, tá? Muito provavelmente você já fez isso e nem sabe, mas quando você deixa dinheiro parado na conta corrente, por exemplo, você já está emprestando dinheiro para o banco. A diferença é que ele não está te pagando absolutamente nada por isso. Que merda, hein? Sabia não? Praticamente a mesma coisa acontece quando você deixa o seu dinheiro na poupança, que rende muito pouco, inclusive menos do que aplicações com o mesmo nível de risco que pagam mais remuneração para você. E quando o assunto é emprestar dinheiro para as empresas, a gente tem os CRIs, CRAs e as famosas debêntures. Cada tipo de investimento desse aqui é uma forma dessas instituições captarem dinheiro para se financiarem e em troca disso, obviamente, elas remuneram o investidor. O que há em comum em todas as aplicações de renda fixa é que você já sabe no momento em que você faz o investimento como que vai funcionar a sua rentabilidade, como que a sua remuneração será calculada. E perceba que eu disse como a sua remuneração vai ser calculada e não qual será a sua rentabilidade exata em si. Você já vai saber de antemão qual que é o tipo de rendimento que está geralmente ligado a algum indexador,
qual é o período de investimento, se você pode tirar o seu dinheiro antes do vencimento ou não e qual que é o aporte mínimo necessário. E para entender a rentabilidade desses títulos de renda fixa, você precisa conhecer alguns indicadores do mercado financeiro. E o mais básico deles que você precisa conhecer é exatamente a nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. A taxa Selic serve, entre outras coisas, para controlar o movimento de inflação ao longo do tempo. E existe um conselho chamado Copom que se reúne a cada 45 dias, que é formado por integrantes do governo, para definir qual que será essa taxa, se ela vai se manter, se ela vai subir ou se ela vai diminuir. A taxa Selic define o rumo da rentabilidade de vários investimentos, como por exemplo o Tesouro Selic. E não é só isso, ela também afeta diretamente outro importantíssimo indexador que a gente tem no mercado financeiro, que é o CDI. Enquanto a Selic é uma medida de taxa de juros definida pelo governo, o CDI é uma referência utilizada pelos bancos. CDI é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário, que é o nome dado aos empréstimos que os bancos tomam entre si para fechar o caixa do dia no positivo. Por determinação do Banco Central, todo banco deve fechar o dia com mais dinheiro entrando nele do que saindo. Em outras palavras, fechar o dia no positivo. Entretanto, dependendo das operações realizadas pelos clientes nesse dia, pode ser que isso não aconteça. E aí, nesse caso, os bancos precisam tomar empréstimos entre eles para cobrir essa diferença. E como todo empréstimo, os bancos também pagam juros, que nesse caso é definido pela taxa DI. A taxa Selic e o CDI andam sempre muito próximos ali, com o CDI um pouco abaixo da Selic. No momento que eu gravo esse vídeo, para você ter uma ideia, a taxa Selic é de aproximadamente 3% ao ano. A rentabilidade da maioria dos investimentos de renda fixa vai estar sempre atrelada a algum índice, no caso a Selic, ao CDI ou até mesmo ao IPCA, que é o nosso principal indicador de inflação. A gente também tem os títulos que pagam uma taxa pré-definida, que são os famosos pré-fixados. Mas não se iluda, porque movimentos da taxa Selic também podem interferir no preço dos títulos pré-fixados, principalmente se o investidor resolver resgatá-los antes do vencimento, assim como também podem dar inclusive uma turbinada na rentabilidade dependendo para que lado que a taxa Selic está indo, mas isso a gente vai ver nos próximos vídeos. Um título pode te pagar, por exemplo, a variação da taxa Selic no período como rentabilidade, que é o caso do Tesouro Selic. E outro título, por exemplo, pode te dizer, olha, eu te pago 8,5% ao ano e não se fala mais nisso, que é o caso dos pré-fixados, por exemplo. E por aí vai. E com tantas opções assim para você escolher, vai ser importante que você conheça as diferenças entre cada uma delas para que você escolha os seus investimentos de acordo com os seus objetivos, com o seu perfil de risco e as suas necessidades de liquidez. São muitas as opções e se engana quem acha que investimento de renda fixa é tudo igual. Ou pior, quem acha que renda fixa não serve para nada. Todo mundo tem que ter uma parcela do seu patrimônio em renda fixa, nem que seja a tão conhecida reserva de emergência. Por isso, não menospreze essa classe de investimentos tão importante. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações aí embaixo para você não perder os próximos vídeos aqui. E para mais conteúdo sobre investimentos e também para ver os bastidores aqui do canal, me segue lá no Instagram. Eu sou Badu Vieira e esse foi mais um vídeo do Valor em Ação. Um abraço!